história do povoamento das 9 ilhas açorianas está diretamente relacionado com o problema do desembarque. Porque, é claro, havia gente, havia terra, mas era preciso pôr as pessoas em terra. E esse é que era o problema. As ilhas têm, em geral, um recorte rochoso, alcantilado, e era difícil encontrar um porto praticável. Onde quer que havia maneira de entalar o navio, de o pôr a varar, nascia uma povoação. Como sabem, por exemplo, em São Miguel, a primeira povoação é a de Vila Franca do Campo, porque tinha o Ilhéu. A primeira grande cidade vem a ser a de Angra, porque tinha aquele magnífico porto de Angra. Ora bem, eu estou-lhes a falar aqui à entrada do porto artificial da Madalena, da Ilha do Pico, porque justamente as dificuldades de acesso à ilha atrasaram durante algum tempo a ocupação do Pico. Vamos hoje visitar a Ilha do Pico. É claro que as ilhas não se povoaram todas ao mesmo tempo, principalmente por falta de povoadores. Não se esqueçam de que nessa altura Portugal teria 1,5 milhão de habitantes. Mal chegavam para lá. Apesar disso, o infante Dom Henrique mandou povoar com pequenos grupos as ilhas, enfim, as 7 ilhas, que ele julgava que eram 7. Aqui, ao Pico, pensa-se que o primeiro grupo organizado de povoadores chegou em 1460 e chegou aqui a este sítio em que agora estou. Como veem, isto não é nenhum porto, isto é realmente assim umas lajes onde o mar está mais calmo, porque tem pouco fundo, são as lajes do Pico. Aliás, conta-se uma história, eu não sei, claro, se é verdadeira, se não, ela vem contada como verídica na crónica do Gaspar Frutuoso. Parece que o tal grupo começava a desembarcar, um homem saltou para os rochedos, era um tal Fernando Álvares, saltou ele e o seu cão, um belo cão, mas nesta altura o mar levanta-se, muda o tempo, os outros têm medo que uma tempestade despedace o batel contra os rochedos e vão-se embora. E o bom do Fernando Álvares, com o seu cão, teve que ficar aqui na ilha sozinho durante 1 ano. Só no ano seguinte, na altura das marés tranquilas, é que voltaram. Eles vinham da terceira, instalaram-se aqui nas lajes do Pico, e esta terra que estamos a ver, que está na nossa frente, esta rua que se vê, vai exatamente do lugar do desembarque em direção ao interior, foi a primeira vila da Ilha do Pico. O rei Dom Manuel, em 1500, deu-lhe Fural. Parecia que estava destinada a ser a capital da ilha. Foi realmente uma terra importante, ainda hoje é, a cabeça de concelho, exatamente por ser a vila primogénita, e foi durante muito tempo a capital açoriana da pesca da baleia. Ainda hoje há aqui muitas recordações do tempo da baleia. Há 2 museus dos baleeiros, há velhas fábricas paradas, bem, mas hoje já ninguém pesca a baleia. Há aí umas empresas que levam os turistas até ao longe, quando se vê passar um cachalote, é uma festa. Bom, e vê, ainda se vê muita vez. Mas os primeiros povoadores das ilhas procuravam terras para pão. Era isso o que os donatários exigiam, terras para pão. Bom, encontraram-nos aqui no lado norte da ilha, eu agora estou em São Roque, aqui toda esta face da montanha tem pequenos tabuleiros que foram
rapidamente agricultados e nasce assim uma povoação. É essa povoação que 43 anos depois das leis tem um farol do rei. É a Vila de São Roque. Estou a falar-lhes diante da igreja monumental de São Roque. É claro, a partir daí a ilha divide-se, tem duas partes, é uma ilha de cabelo ao meio. De um lado mandam as leis, do outro manda São Roque. São Roque é a capital do norte, as leis a capital do sul. Quanto a São Roque havia de facto um ponto fraco, muito fraco. É que isto não tem maneira de varar um navio. Não tem um porto, não tem uma calheta. Portanto, tiveram que ir, vinham por terra, vinham por esses caminhos da serra, tiveram que ir à procura de um porto e a vila desloca-se lentamente naquele sentido. Vamos agora ao porto, hoje chamam-lhe Porto do Pico, realmente era o Porto de São Roque. Este lugar mostra de uma forma muito expressiva o drama que era pôr um barco em terra. Reparem, canalzinho estreito, entre rochedos, o barco tinha de passar ali, depois entrava nesta rampa e era levado à força de braços pela rampa acima para varar em terra. Bom, isto que estão a ver, esta rampa, foi o Porto de São Roque durante o século XVI, XVII, XVIII, XIX e uma grande parte do XX, quase todo o século XX. É já de há pouco tempo a construção daquele porto artificial, onde agora vem atracado um grande navio mercante e onde já qualquer navio pode atracar. Mas isso é já das últimas décadas. Aqui em São Roque há uma coisa engraçada, é que se virem bem, está ali uma estátua. De quem será a estátua? Eu pensei que era do São Roque. Não é do São Roque. É del rei Dom Dinis. Dom Dinis, o lavrador. Não sei que ideia foi essa de pôr aqui o Dom Dinis. Como sabem, o nosso Fernando Pessoa chama-lhe o plantador de naus a ver. Quer dizer, o homem que sonhou com os descobrimentos. Não sei se a ideia era essa ou se era outra, um bocado mais buçal. É que a Ilha do Pico, o nosso infante Dom Henrique, deu-lhe o nome de Ilha de São Dinis. Bom, e é possível que fosse por causa do São Dinis que fizeram o Dom Dinis. De qualquer maneira, os navegadores chamavam a Ilha do Pico e o pico via-se ao longe. O pico é muito mais alto que a estátua do Dom Dinis. Continua a ser a Ilha do Pico. Mas falta falar no terceiro concelho. O terceiro, que é hoje precisamente o mais importante. As coisas passam-se assim. A Ilha do Pico, como sabem, tem a imensa montanha do Pico e, portanto, no fundo, é uma ilha que tem ou norte ou sul. E os dois concelhos antigos são isso mesmo. São Roque para norte, sul, as Leis. Isto dura o século XVI, o século XVII, vem até ao século XVIII. É suficiente, mas tinham-se esquecido de uma coisa. Há aqui uma parte da ilha que está mesmo em frente ali da cidade da Horta. Eu estou a vê-la daqui. A Horta está em frente. Como está em frente, chamam-lhe a fronteira. Talvez a palavra certa fosse até frenteira, mas a esta região aqui chamam ainda hoje, já ouvi-os falar, a fronteira, eu até admirei, mas fronteira, que é aqui? Aqui não há nem Espanha nem França, a fronteira. Não, é a fronteira porque está em frente da Horta. A Horta era uma cidade muito importante, desde o século XVI, e lá os homens da Horta metiam-se nos barcos e queriam vir aqui. Eles atravessavam o canal, o pior era onde é que o barco
havia de varar. Varar, isto é, entrar em terra. E aqui na fronteira havia só um ponto. Estão a vê-lo? É exatamente aquela pequena rampa que vem além. Aquela pequena rampa é o único sítio onde é possível levar um barco por mar, ali empurrá-lo e depois, à força de ombro, empurrá-lo pela rampa acima e deixá-lo varado durante a noite. Aquele lugar que estão a ver, para mim, é realmente um lugar sagrado da Ilha do Pico. Enfim, a população lá o vai respeitando. É tão sagrado que ao cimo da rampa fizeram uma capelinha. No século XVII era uma capelinha pequenina, na invocação de Santa Madalena. Também não sei que ideia foi essa da Santa Madalena, porque a Santa Madalena, como sabem, é pecadora arrependida, não sei lá que pecados esta gente teria feito. Agora, no século XIX, isto já tinha aumentado muito, muito por causa do vinho, e portanto a pequena capela fizeram aquela igreja, enfim, uma igreja um bocado novo rica e tal, mas representa o culto da santa à qual os marinheiros iam agradecer a Deus ter atravessado o canal e ter podido varar o seu navio. Eu penso que todo este lugar é extremamente significativo. Não sei se os senhores telespectadores veem, eu estou a falar-lhes aqui junto, é assim um pedaço de muralha, mas não é grande, é uma coisa curta, tem aqui a pedra que sai para fora. Isto é um quebra-mar. Durante séculos, além não havia, é claro, aquele cais, não havia nada, havia as ondas imensas do Atlântico que vinham por aí rolando e espumando, batiam aqui com uma força enorme, e quem dormia nos quartos daquela casa que está em frente, às vezes acordava com o frio das ondas. Então, os donos daquela casa mandaram fazer aqui no cimo das rochas este quebra-mar, a onda batia aqui, mas espadanava para lá e deixava-os dormir à vontade. Penso que este monumento é das coisas mais emocionantes dos Açores. Eu sei que aqui há umas dezenas de anos houve um projeto, imaginem, de o deitarem abaixo, para fazer aqui uma esplanada para um café, isto é, não entender o valor da história, o que há de heroico na história açoriana é a luta dos homens contra a força do mar. E é isso que este quebra-mar quer dizer. Bom, aconteceu que a ilha estava dividida ao meio, pois claro, ao norte era São Roque, ao sul era as Lajes. Então, e aqui? Aqui, quem quisesse qualquer coisa, ora tinha que pagar fintas e licenças e obrigações à Câmara das Lajes, ora à Câmara de São Roque, ora, até que esta gente, em 1723, pediu ao rei Dom João V que fizesse uma câmara à parte, uma câmara para não pagarem nada a ninguém. E o rei concedeu. Mas é muito curioso, no mesmo ano, fizeram um protocolo ali com a vila, da Horta ainda era vila, em que quem tinha que pagar a casa da Câmara era aqui esta gente da Madalena, metade, e a outra metade era a gente da Vila da Horta, visto que esta Câmara era para benefício dos proprietários da horta. É claro que estes acordos demoram muito a cumprir, os sujeitos da horta nunca mais pagavam, mas em suma a Câmara acabou por ser feita e ainda hoje está de pé. Vamos até lá. Reparem naquele brasão. É uma peça única em todo o nosso país.
É claro, são as 5 quinas, as armas nacionais, mas a coroa que está por cima não é a coroa real de Portugal, é a coroa do Divino Espírito Santo. Como aqui nos Açores, quem reina é o Espírito Santo. E a apoiar a coroa estão as 2 pombas, que são a pomba do Espírito que ilumina. Esta ideia das armas municipais, apoiadas pelas pombas do Espírito Santo, só aqui na Madalena é que era possível encontrar-se. Bom, e acho que sim, que o Espírito Santo realmente ajudou a Madalena, porque, olhem, estavam a construir a Câmara, já aqui havia uma enorme produção de vinho. Quando acaba o vinho, começa a pesca, uma grande pesca. Ainda hoje há fábricas de atum, a pesca declina, começa o turismo. São as 3 coisas que vamos ver: o vinho, a pesca, o turismo. A primeira riqueza da terra é a do vinho. Isto é uma terra pobre, não é terra para pão, é mesmo uma terra sem água, mas é terra para vinho. Um solo vulcânico, a camada de lava cobre o solo vegetal, faz-se uma fenda, introduz-se a planta. Estão a ver aqui um sarmento. Ele começa a dar agora os primeiros pâmpanos no verão. Tudo isto é um mar de verde e dá um vinho especial. Um vinho que, durante o século XVIII, durante o século XIX, era apreciadíssimo. Os habitantes da ilha têm um grande orgulho em dizer que era o vinho que ia à mesa do czar da Rússia. É verdade que na Rússia se bebia vinho açoriano da Ilha do Pico, na Rússia e em muitos outros lugares do mundo. Sei que isto, no século passado, atingiu uma produção muito grande, mais de 20.000 pipas por ano. Depois vem a praga do oídium, matou as vinhas todas. É nessa altura que a ilha conhece uma grande decadência, mas hoje volta a desenvolver-se o vinho, com castas novas. Lá que já não há nada como 20.000 pipas, mas na adega regional fabricam-se e exportam-se centenas de pipas de vinho do Pico, de marcas com muito prestígio, e continua a ser uma marca que figura entre os melhores vinhos do mundo. Muita gente do Pico continua hoje a trabalhar na terra e na vinha. Bom, mas é uma coisa curiosa. Uns são só gente para trabalhar a terra. Outros são só gente para trabalhar no mar. São 2 grupos que se não misturam. A pesca continua a ser aqui extremamente importante. Estou aqui no meio de traineiras que andam sempre no mar. É um mar muito rico de peixe. Dá aqui a brótia, o congro, a garopa, o boca negra, o gorazo, o sargo, a salena, a bacora, enfim, uma grande parte do peixe que nós saboreamos lá na metrópole é pescado aqui na água dos Açores. Em todo caso, a pesca mais importante é a do atum. Aqui, à volta desta ilha, há muito atum. Ainda há uma fábrica de conservas de atum. Pouca gente sabe que uma grande parte do atum consumido em Portugal é fabricado aqui nesta Ilha do Pico. Eu não sou um entendido, mas não queria deixar de dizer que provei realmente esta conserva, que me pareceu diferente de tudo o que eu conhecia. Bom, isto é um atum acabado de pescar,
imediatamente transformado em conserva, é uma das mais caras conservas que estão à venda em Itália e, apesar de tudo, quando vai para lá, esgota-se imediatamente. É a melhor conserva que aparece no mercado italiano. A mim, que tenho ultimamente falado em conservas e que sei que a nossa indústria conserveira não está realmente nos seus melhores dias, podem crer, é uma alegria para mim chegar aqui à Ilha do Pico e encontrar uma conserva tão boa e com tão grande prestígio do mundo. O terceiro grande trunfo da Madalena, mas esse é claro que é comum a toda a Ilha do Pico, é o turismo. Nesta ilha está a maior montanha portuguesa, tem 2.351 metros, portanto, mais de 350 além da nossa famosa Serra de Estrela. Além de que é um lugar com uma vista deslumbrante. Pode subir lá acima, não é assim uma coisa impossível, não é, é claro que é trabalhoso e vale a pena, porque em dias claros avistam-se as ilhas dos Açores, do Grupo Central, todas aqui à volta do pico. Podem crer que é das mais belas vistas que alguém pode avistar. E turismo não é só o pico. Estas terras são realmente lindíssimas. Eu penso que esta ilha e todo o arquipélago tem direito, no turismo do futuro, a ocupar um lugar cimeiro, um lugar de primeira fila. Apesar de que eu julgo que o turismo no futuro vai ser uma batalha muito disputada. Ninguém vai dar nada a ninguém. Vai ser o petróleo do século XXI. Bom, estou a dizê-lo porque penso que se soubermos lutar pelo que temos, os Açores terão uma grande posição no turismo do futuro. Isto realmente são ilhas, são 9 ilhas, que são 9 mundos diferentes. Bem, mas quando falo nos Açores há sempre uma coisa que me apetece dizer, é que a grande riqueza dos Açores não está nem na história, nem na pesca, nem no mar, nem no futuro, nem no turismo. Está na gente. O meu antigo amigo Vitorino Nemésio dizia que aqui os desta ilha, os picoenses, eram a nata dos açorianos. Bom, e os açorianos não gostavam lá muito que ele dissesse isso. Bom, e com razão. Mas é no mesmo espírito que eu vou dizer que os açorianos são a nata dos portugueses. São uma gente excepcionalmente válida. Eu estou-lhes a falar de uma ilha relativamente pequena. A ilha toda tem agora 15 mil habitantes. Pois bem, daqui já saíram 5 bispos, e 5 bispos ilustres. Bom, toda a gente sabe o cuidado com que a Igreja escolhe o seu pessoal. Isto de ser bispo não é bem o mesmo que ser político, não é? Pois bem, o primeiro bispo de Macau, Dom Paulino, o patriarca das Índias, Dom José da Costa Nunes, depois o Dom José Albernaz também foi patriarca das Índias, o Dom Jaime Goulart, também bispo, esse foi o primeiro bispo de Timor, o Arquimínio da Costa, igualmente bispo em Macau. Reparem, 5 prelados e 5 prelados muito notáveis, todos nascidos aqui nesta pequenina ilha. Falo de prelados, podia falar de gente do governo, de presidentes da República. É como o Dr. Nemésio dizia, se os picoenses são a nata dos Açores, os Açores são a nata do nosso país.